Olá pessoal, graça e paz, Pastor Cícero aqui. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso assunto, questões ministeriais. E hoje nós vamos falar sobre a parte 4, que é o ministério do pastor. Então nós vamos falar sobre o ministério do pastor e para isso nós precisamos voltar, aos textos base, os textos base que a gente tem utilizado para falar sobre esse assunto. Nós temos 4 versículos ou 4 textos que falam sobre as chamadas ministeriais. Em alguns textos ele acaba misturando o dom espiritual com o dom ministerial para a gente acabar tendo uma compreensão geral do que significa esses dons espirituais e esses dons ministeriais. O dom ministerial ele é validado pelo dom espiritual. E como nós temos falado até agora sobre os ofícios ministeriais e as unções que qualificam, que validam esses dons ministeriais, hoje com o ministério pastoral não é diferente. E nós temos especificamente sobre os textos, os versículos que falam sobre os dons, nós temos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Veja que esses dons, esse versículo aqui, ele fala sobre os dons ministeriais que Deus estabeleceu na igreja. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele coloca uma ordem ali diferente desse, que ele fala, e Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, ele vai falar o seguinte: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Esse é Romanos capítulo 12, versículo 8. Então você vai ver a palavra no versículo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, você vai ver a palavra governo, na versão revista atualizada, na versão revista corrigida. Na versão King James, a palavra vai aparecer lá, administração, que é a mesma coisa. No texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, vai aparecer a palavra pastor. E no texto Romanos, capítulo 12, versículo 8, vai aparecer a palavra preside. Então, são os mesmos textos, ou são falando do mesmo assunto. O que preside, o governo, ou administrador, ou pastor, dentro desses contextos, está falando do mesmo ofício ministerial. Agora, a gente, para ter uma noção prática e clara, dentro do que a gente tem falado, ou dentro do contexto, da forma que a gente tem ministrado, ensinado sobre esses ofícios, eu tenho sempre trazido, resgatado essa visão de que os dons ministeriais foram estabelecidos por Deus, foram concedidos por Jesus Cristo, e durante toda a história da igreja, a gente tem, a partir de Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo morre e ressuscita e deixa a responsabilidade com os apóstolos, e aí entra a história da igreja, os homens que vêm depois dos apóstolos, desde sempre teve o original, o bom, o correto, e sempre tem também o que não é o correto, aqueles que não fazem a coisa de maneira bíblica, de maneira correta, de maneira saudável. Sempre vai ter na história da igreja os pós e os contras. Então a gente sempre vai ter isso. Hoje nós temos o seguinte, nós temos o grande crescimento do evangelho no Brasil e fora do Brasil, e no Brasil especificamente, que nós estamos falando, mas fora do Brasil, no mundo inteiro, nós temos visto o grande crescimento do evangelho, se abrangindo para várias nações do mundo, porque essa é a promessa do evangelho, Então, todas as nações vão ouvir
a respeito de Cristo, e isso irá acontecer até a sua vinda. Agora, o crescimento do Evangelho no Brasil, ele tem sido positivo por causa do avanço, mas também tem trazido algumas coisas, algumas questões, onde pessoas têm sido bons administradores, né? São bons administradores que sabem administrar o recurso financeiro, o recurso físico, mas não têm a habilidade de administrar ou de lidar com pessoas. Porque quando Deus colocou no homem, ou quando Jesus concedeu ao homem o dom ministerial do pastor, ele concedeu uma dádiva inexplicável. O amor que um pastor tem por uma ovelha, ele é inexplicável. Ele é só o pastor para entender, ou para saber isso, e só Deus para conceder isso a alguém. Agora, o pastor chamado por Deus de ofício, ele tem a habilidade e a graça de lidar com pessoas e de as pessoas estejam perto dele para aprender dele aquela palavra, aquela compreensão, aquele entendimento, aquela ajuda que eles precisam. Por exemplo, quando um pastor ele vê um indivíduo na sua igreja passando por dificuldade, ele tem dentro dele a ânsia, a compaixão para ajudar aquela pessoa, de forma a atender a necessidade daquela pessoa, mas não é só isso. Há nele uma compaixão, um fogo maior ainda de ensinar para ele a palavra para que ele saia daquela situação que ele está. E há indivíduos que demoram muito para entender, para pegar aquilo que o pastor está ensinando, porque a intenção, a visão do pastor é que aquele indivíduo aprenda aquilo que ele está ensinando para que saia daquela situação que ele se encontra. Então, hoje nós temos visto muitos administradores, bons administradores, cuidando de bons prédios, né, e que não são pastores. E também temos visto bons pastores que têm cuidado tanto de prédio como pessoa, porque não é porque o indivíduo é pastor, ou não é porque o indivíduo é um bom administrador que ele será um pastor. Agora, provavelmente, todos os pastores serão bons administradores. Eles vão administrar bem o recurso que Deus colocou na mão dele, que são pessoas, recursos humanos, e também vão saber lidar com a administração da igreja, porque isso é uma habilidade divina, né? Então, assim, o pastor de ofício, chamado por Deus, ele vai estar perto do povo e o povo vai estar perto dele, porque isso é uma unção que atrai, essa unção ela é atrativa. Então, o sucesso desse pastor vai ser em cuidar bem das pessoas, visitar, né, aconselhar, correr atrás das pessoas, tem um ambiente familiar entre ele e as suas ovelhas. Como diz alguns irmãos, que pastor, eu acho que foi o Scott Webb que falou isso uma vez, que pastor tem cheiro de ovelha, né? Então, pastor, ele tem cheiro de ovelha. E as pessoas gostam de estar perto desse pastor. Então, esses textos aqui, ele fala sobre o pastor, né, de ofício, o pastor que Deus chamou ele para a chamada ministerial, para o ofício do ministério, com essas características desde o ventre. Ele sempre vai querer estar perto de pessoas vão sempre querer estar perto dele. E uma coisa muito importante que há na vida do pastor é que sempre as pessoas vão ser mais importantes para ele do que as coisas. As pessoas vão ser mais importantes para ele do que as coisas. Por exemplo, nós temos visto muito hoje, como eu tenho falado sobre o crescimento exponencial da igreja, mas nós temos visto esse crescimento exponencial da igreja, nós temos visto uma falha que é muitos pastores, ou que se dizem pastores, que tem igreja com 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, mas para ter uma igreja com 200, com 100 membros, perde 300, perde 500, perde 1.000. Então, assim, não é sucesso. Para um pastor ter 100 membros,
Aí, ter que passar 1.000 pessoas pela igreja dele não é sucesso. Isso não é um sucesso pastoral. Então, assim, não é perder pessoas, é cuidar de pessoas. Não é a sua igreja ser, não é a igreja de um pastor, uma igreja ser uma rodoviária ou um aeroporto. É ser uma igreja. É as pessoas chegarem nessa igreja e serem cuidadas pela unção pastoral que Deus colocou na vida desse indivíduo. Então, nem sempre o pastor vai ter 100% de aproveitamento. Não vai ter. Isso não existe 100% de aproveitamento. Mas não para ter 100, tem que perder 500. Não. É ele ter um aproveitamento muito maior e ter perda muito menor, né? Muito menores. Vamos lá. Voltando para aqui, para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros, a palavra presbítero aqui que aparece é pastor, tá? A palavra presbítero é pastor, a palavra bispo também é pastor, né? E a palavra pastor, né? Deus considera, ou Jesus considera tão apurada, tão fina, tão majestosa a chamada pastoral, que lá em Apocalipse, nas cartas, né, de Apocalipse, das 7 igrejas, ele chama o pastor de o anjo da igreja. É Jesus que chama, através de João, o pastor de o anjo da igreja. Então, veja, o pastor que foi chamado por Deus, ele é importante para Deus, ele é importante para Jesus e também é importante, muito importante para as pessoas. Agora, a recomendação que Deus dá aqui através de Pedro, né, para o pastor, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Veja o que Jesus está dizendo aqui através de Pedro, né? Ele diz, olha, o presbítero ou o pastor, ele deve pastorear de bom grado, de boa vontade. Não deve haver pressão nessa ação, nessa prática de pastorear o rebanho de Deus, não uma pressão obrigatória. Não, eu tenho que ser pastor e eu tenho que pastorear. Não, ele diz, pastoreai, né, o rebanho de Deus, o rebanho, como presbítero, espontaneamente, é ser espontâneo, não é forçado. Eu não estou dizendo que não vai haver pressão, que não vai haver dificuldade, eu não estou dizendo que não vai haver vento contrário, eu não estou dizendo que não vai haver, como é que eu posso dizer, oposição do diabo, oposição até de outros indivíduos, né? Mas ele diz isso deve ser espontaneamente. Pastorear de forma espontânea, né? Como Deus quer. Pastorear como Deus quer. Então, pastorear como Deus quer, mesmo com dificuldade, vai haver aproveitamento, porque é como Deus quer. E aí ele vai dizer, não com sorte da ganância, né? Nem como dominadores. Então, é a forma que Deus colocou para que o pastor pastoreasse a sua igreja. Não por ganância, mas espontâneo, né? E nem dominando o rebanho. O rebanho não é para ser dominado, é para ser alimentado, cuidado.
E aí Paulo disse em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o pastor ele não prende ninguém, ele não aprisiona ninguém, ele liberta. Ele liberta pelo conhecimento, ele liberta pela oração, ele liberta pela convivência, ele liberta pela influência, ele liberta porque Deus o deu a ele o dom e a capacidade divina dada pelo Espírito de ser esse libertador mesmo, né? Através de Jesus Cristo ser esse libertador através dele, através desse pastor, de cuidar, de amar, de proteger, de alimentar, né? Essa é a condição que Deus dá para que a gente, ou para que o pastor seja essa pessoa maravilhosa. Agora, quais as marcas que um pastor tem, ou quais as marcas que um pastor deve ter para que isso seja apresentado ou reconhecido pelas pessoas como pastor? Quais são as marcas, né, que a Bíblia, ou que esse chamado ele pode apresentar para que ele seja reconhecido como um pastor? Não é ele dizendo eu sou um pastor, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1, ele diz que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro do mistério de Deus. Então, a palavra dispenseiro ali é ruperete, né? O mordomo, o escravo. Essa é a palavra que aparece em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1. Fala que nós somos dispenseiros, nós somos escravos, servos de Cristo. E aí ele diz assim, importa que os homens nos considerem. Essa chamada ministerial, ela não é imposta por mim, ela deve ser considerada pelas pessoas que me ouvem e que me veem. Eu estava em uma reunião, numa época, numa igreja, eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, o pastor impôs as mãos sobre mim e me disse que eu era pastor. E eu fiquei assim, rapaz, não é isso que nós ensinamos, não é isso que o Kenneth Hagin ensina, né? Kenneth Hagin diz que reconhecia sobre o filho dele uma chamada ministerial, mas não comunicava para que ele descobrisse sozinho que ele tinha aquela chamada ministerial. Então, a chamada ministerial não sou eu, como apóstolo, como pastor, que reconheço na vida da pessoa, não. Que consagro que ele é um pastor, que ele é um apóstolo, que ele é um mestre, que não. Esse indivíduo, ele vai, mesmo que eu veja nele aquelas características, a minha obrigação é promovê-lo, né, biblicamente, para que ele reconheça nele aquela chamada ministerial e as pessoas reconheçam nele aquela unção. Então, quais são as marcas? A primeira grande marca que um pastor deve ter, né, a primeira grande marca que um pastor deve ter na sua vida ministerial, ou nossa chamada ministerial, ele deve ser um mestre da palavra, um mestre. O pastor ele deve ser um mestre da palavra ou um pregador da palavra de Deus. A primeira marca que um pastor tem que ter, ele deve ser um mestre, um pregador da palavra. E eu te digo, um mestre e um pregador da palavra, ele vai ser alguém que vai ser compreendido naquilo que ele ensina. E as pessoas que são ensinadas por ele a compreenderão, e quando falarem aquilo que ele está ensinando, serão compreendidos também. Como diz um amigo de ministério nosso, ele diz o seguinte, tem gente que vai para cima dos púlpitos, prega uma mensagem, mas as pessoas não entendem aquilo que foi pregado, não dá para compreender aquilo que foi dito. Então, um bom pastor, ou um pastor de ofício, ele deve ser compreendido, ele deve ser um mestre na palavra, um mestre da palavra, ou um pregador da palavra. Ele deve ser compreendido naquilo que ele está ensinando, para que as pessoas que estão ouvindo ou aprendendo desse pastor, seja sóbria naquilo que está sendo ensinada e passe a ensinar a outros aquilo que aprendeu daquele pastor. Deve haver uma sinergia nesse ensinamento, nessa compreensão,
essa visão ela deve ser passada, né? A visão local, de uma igreja local, ela deve ser passada por aquele pastor, e aquelas ovelhas devem compreender aquela visão e seguir com ela, porque aquele pastor, ele é um mestre ou um pregador da palavra. Dentro da chamada ministerial, pastoral, nós vamos ter 3 unções, ou 3 dons espirituais que valida ou qualifica essa chamada ministerial do pastor. Além dele ter um amor indizível, né, pelas pessoas, de cuidar, de acreditar várias vezes, quando você vê um pastor dizendo que é pastor, desistindo das pessoas, tenha dúvida sobre esse pastor. Né, porque o pastor, ele acredita. A Bíblia diz que o amor, ele tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Esse é o amor que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Esse amor, ele está no coração do pastor de forma inexplicável. Agora, além disso, nós temos 3 manifestações do Espírito, ou 3 unções, né, dons espirituais que validam essa chamada ministerial. Nós temos dois dons do Espírito, que está no ministério do profeta, que deve estar no ministério do pastor, que é a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Tá? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ela deve estar operante, ou ela vai estar operante e atuante no ministério do pastor, porque o pastor, ele aconselha, ele ensina e ele exorta. Então, esses dons espirituais, que é a palavra de sabedoria, que vai trazer um futuro seguro para as suas ovelhas, a palavra de conhecimento que vai resgatar essas ovelhas de mazelas que passaram, de dificuldades que enfrentaram, ele vai resgatar essas pessoas, sarando as feridas desses indivíduos, tá? Essas são 2 palavras, ou 2 dons espirituais que vão estar, ou que valida o ministério do pastor. No ministério do profeta, esses dons espirituais, eles são bem, como é que eu posso dizer? Bem abrasivos, são bem espetaculares, eles são extravagantes, por assim dizer. Né? Eles são apresentados dessa forma, né? Espetaculares, são para cima, né? São dessa forma. No ministério pastoral, ele é mais discreto. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, no ministério pastoral, é mais discreto do que no ministério do profeta. Mas ainda assim, são os 2 dons ministeriais ou espirituais que validam o ministério do pastor. Um outro dom ministerial, espiritual, que valida o ministério do pastor, e tem sido pouco ensinado e pouco vivido, mas ele deve ser prático na vida comum da igreja, né, que as línguas e a interpretação. Aqui eu quero que você entenda bem direitinho. As línguas e a interpretação, elas são dons espirituais que devem estar atuantes no ministério do pastor. Por quê? Primeira coisa, o pastor, ele é o regulador da igreja. Ele é o regulador do culto. Ele é o regulador daquela igreja local, tanto administrativamente, como moralmente, como espiritualmente. Então, ele vai regular essa igreja, ele vai ser um administrador das finanças, ele vai ser um administrador do ambiente físico da igreja, né? Mesmo que ele traga algumas pessoas para o ajudar na sua diretoria, mas ele vai ser o olho que vai estar ali naquela administração. Ele vai ser uma pessoa que vai estar de olho nas pessoas para cuidar, para velar por elas, para cuidar, para ensinar aquelas pessoas.
mas de forma espiritual, e principalmente nas igrejas que são pentecostais como nós, existem pessoas que vão vir para a igreja, que vão falar em línguas, que vão dizer que está falando em línguas para interpretação, e vão até falar em línguas no meio do culto, nos microfones da igreja, e não vão fazer nada, nem dizer nada, vão só orar em línguas por orar em línguas, que não é uma coisa correta, né? Estar pegando o microfone da igreja para orar em línguas não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável, biblicamente falando, né? Paulo diz, se alguém fala, deve haver interpretação. Então, o pastor, ele tem que ser familiarizado com as línguas e tem que ser familiarizado com a interpretação das línguas, para que também ele coloque ordem na parte espiritual da igreja, né? Se alguém ora em línguas, ele deve interpretar aquelas línguas ou mesmo dizer que aquilo não é uma língua para interpretação e dizer aos seus aquelas pessoas que são treinadas, pastoreadas por eles, que não deve fazer aquilo. Orar em línguas, no microfone, em público, no meio da igreja, se não for num momento de oração em línguas, se não for num momento de oração específico, num culto de oração, onde todo mundo vai se juntar para orar e ali ora em línguas, canta em línguas, busca, né, essa presença do Espírito de manifestação na oração em outras línguas, nos cânticos espirituais. Se não for nesse ambiente, fora desse ambiente, é antibíblico e o pastor tem que regular, né, esse ambiente, ou ensinando as suas ovelhas a não fazer aquilo na hora errada, ou na hora que não deve fazer, e se fizer naquela hora, o pastor que conhece ou que tem a familiaridade com a interpretação, ele deve interpretar essas línguas. Então, essas são as marcas espirituais que estão no ministério do pastor. A palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, as línguas e a interpretação. Então, o pastor ele deve ter sensibilidade. Eu acredito que o pastor que foi chamado por Deus de ofício, ele tem essa sensibilidade de saber separar, né, os novos, os bebês, e alimentar aqueles bebês de forma na condição que aqueles bebês espiritual têm. Os que são adolescentes, né, ele alimentar na condição que aqueles adolescentes têm de receber, para que seja compreensível naquilo que ele está ensinando, e os adultos, né? Tem um livro do irmão Hegel chamado Crescendo Espiritualmente, que todo pastor deveria ler esse livro pelo menos uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. Porque esse livro ele fala sobre as fases espiritual de um indivíduo. Quando ele é bebê, quando ele é uma criança, quando ele é um adolescente, quando ele é um jovem, quando ele é um adulto. E o pastor ele deve ter essa sensibilidade para alimentar essas pessoas, né? Eu não estou falando de um culto, porque num culto, um pastor, eu acredito que um pastor, e principalmente nós da Palavra da Fé, nós vamos pregar em um culto aquilo que o Espírito Santo nos direciona, aquilo que o Espírito Santo nos guia. Então, se o Espírito Santo nos guia para trazer uma mensagem, ele sabe quem vai estar lá naquele culto e de forma, né, individual, o Espírito vai conseguir, né, atender o nível espiritual de cada indivíduo que está naquele culto. Mas no dia a dia, o pastor ele vai precisar separar quem é o bebê, quem é o adolescente, quem é o jovem e quem é o adulto, e tratar e alimentar individualmente no dia a dia, cada um na sua condição que tem de receber aquela mensagem ou aquela palavra. Essa é a sensibilidade que o pastor precisa ter. Kenneth Hagin diz o seguinte, em um dos livros que eu li de Kenneth Hagin, ele diz o seguinte: uma pessoa se converte no domingo, né, e na quarta-feira ela comete um deslize. Então, não pode esperar que uma pessoa que se converteu no domingo e na quarta-feira vai cometer um deslize, ela tenha a mesma maturidade, né, espiritual de uma pessoa que está na igreja há 10 anos. Então, eu não posso tratar um indivíduo que se converteu ontem juntamente com um indivíduo que se converteu há 10 anos. Cada um na sua condição que precisa ser
atendido, não é assim? Uma outra coisa que a gente precisa reconhecer na vida de um pastor existe uma confusão muito grande hoje nessa questão, né? A gente sabe, né, como eu tenho falado durante todo esse projeto sobre questões ministeriais, eu tenho trazido à luz, né, também, não só a coisa boa, mas também a desordem. Mas também existe uma desordem externa no que diz respeito à vida pastoral, né? No que diz respeito à vida pastoral. Eu acredito, irmãos, que foram os próprios pastores e algumas denominações que estragaram esse ambiente, né? Então, para alguns indivíduos hoje, todo pastor é ladrão. O pastor ele tem que provar que é honesto. Eu gosto do que o pastor João Roberto diz, né? Eu estava em Campina Grande, acho que foi em 2007, numa conferência. Eu estava num evento, 2007, 2008, não me engano, e ele disse o seguinte: eu estava num evento com o pastor João Roberto, e ele disse o seguinte: para nós que somos crentes, principalmente para quem é chamada ministerial, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então a nossa honestidade hoje, ela não é só eu dizer que sou honesto, eu tenho que parecer ser honesto, eu tenho que pagar as minhas contas em dias, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou comprar para que eu não tenha dificuldade na hora de pagar. Eu tenho que dar bom testemunho da minha chamada ministerial, da minha vida como crente e do ministério que eu carrego o nome. Eu carrego o nome de um ministério que é maior do que eu e maior do que todo mundo que faz parte desse ministério, né, o Ministério Verbo da Vida. Eu carrego o bom nome do Evangelho, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu carrego o meu bom nome para dar o bom testemunho do Evangelho, e eu também carrego o nome do ministério, que eu tenho que respaldar que esse ministério é confiável também através da minha vida. E tenho que parecer ser honesto. Agora, como houve essa irresponsabilidade por parte de algumas denominações, de muitos ministros do Evangelho com relação ao dinheiro, e existe ainda hoje, né? Existe irresponsabilidade muito grande. A nossa conduta, né? Ela está sendo sempre colocada em xeque por causa de condutas de pessoas que estão estragando, né? Essa prática do Evangelho. Agora, se você for olhar para Atos, se você for olhar para Atos capítulo 6, em Atos capítulo 6 a Bíblia diz que houve murmuração das viúvas dos helenistas contra as viúvas hebreus, né, judaicas, que estavam, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí houve murmuração e procuraram os apóstolos para resolver aquela situação. E eu gosto da palavra que os apóstolos disseram. Eles disseram assim: não é razoável que a gente abandone a palavra para servir as mesas. Então, sim, aqueles que têm a chamada ministerial, eles foram chamados ministerialmente por Deus para conduzir a palavra, ensinar a palavra, melhorar a vida das pessoas no contexto do ensinamento da palavra, ser um exemplo de fé, ser um exemplo de honestidade, ser um exemplo de ministro, de mestre, de pregador, ensinar, alimentar o seu povo. Então ele disse isso. E aí ele mandou escolher entre os irmãos, eles mandaram escolher entre os irmãos homens de boa reputação, cheio da palavra e cheio do Espírito Santo, e foi o que aconteceu aqui. Por que isso? Porque, irmãos, um bom pastor que vai saber ou que vai ter tempo para lidar com as ovelhas, porque ovelha é ovelha e sempre serão ovelhas. Não importa o que alguém pense ou diga, a ovelha ela precisa ser cuidada. Então, ovelha sempre vai ser ovelha nunca vai ser pastor. Ela sempre vai ser ovelha e sempre vai precisar do cuidado do pastor. Então, o pastor ele precisa ter essa sensibilidade de ter um tempo para cuidar das ovelhas. Ele precisa ter um tempo para cuidar das ovelhas.
Então, para que ele tenha esse tempo de cuidar das ovelhas, ele tem que ser sustentado pelo rebanho. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E aí Paulo, escrevendo em 1 Coríntios aqui, no capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: ordena também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, sim, alguém que foi chamado por Deus, e aí eu vou voltar aqui para um outro ponto, né? Foi chamado por Deus. Se foi chamado por Deus, Deus vai sustentar, Deus vai suprir, Deus vai dar condição para que esse indivíduo pregue o evangelho e viva do evangelho e cuide do povo. Amém? E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os que presidem, os presbíteros que presidem bem. Os presbíteros, os pastores, aqui está falando de pastor, presbítero, que presidem bem, devem ser honrados com dobrado honorário. E com especialidade, os que se avadigam na palavra e no ensino. Então, o conselho que eu dou para você que é pastor, e aqui vem o meu conselho final. O conselho que eu dou para você que é pastor, que já é pastor, ou que tem uma chamada ministerial, reconhece em você que você é pastor, você precisa se afadigar na palavra para que quando você for ensinar, você ensine bem. Porque você não pode querer de Deus aquilo que você não dá para Ele. Então, ensine e se esmere na palavra, estude a palavra, se debruce sobre a palavra, use o seu tempo que você precisa que você precisa para estudar a palavra, para que quando você for ensinar, você ensine a palavra com dedicação, com cuidado, com amor e seja compreendido naquilo que você está ensinando. Porque Deus vai te suprir de forma extraordinária. E aí, de novo, se você é um pastor, tem chamada ministerial, e você já viu que essa chamada ministerial, ela tem sido, né, como todas as chamadas ministerial, ela tem sido, de certa forma, alguns têm trazido, né, essa chamada ministerial para chacota, para uma má conduta, e você reconhece que tem essa chamada ministerial e tem vergonha, tem medo de entrar, tem vergonha de chegar, tem medo de procurar pessoas. Não tenha isso. Procure pessoas maduras, que vai te ensinar, que vai te colocar no caminho, que vai te conduzir para que você desenvolva bem a sua chamada ministerial. Faça isso em nome de Jesus.